Bloqueio de carga da Receita Federal antes do seu registro. Sabia que isso é possível? Bem possível, aliás, e todo mundo está propício a ter isso antes de uma BI? Tá complicado, né? Já ouviu falar de alguma coisa ou passou por alguma coisa? Vem com a gente que eu vou mostrar o que pode ser feito perante a isso e quais as saídas possíveis e imaginárias para a gente escapar de um problema desse. Solta essa vinheta e acompanha esse vídeo. Tô esperando vocês lá. Bora! Você está precisando dar uma olhadinha se aquele NCM da sua carga está certo? Ou se a descrição daquela próxima carga que você vai trazer vai dar certo? Ou os impostos relacionados à tua carga e os possíveis ex-tarifários e tudo mais? Se eu indicar para vocês a Comex 10, são parceiros nossos aqui do canal que eu tenho certeza que vai conseguir atender você da melhor forma possível. De fato, é um site muito simples que vocês vão entrar, verificar e ter acesso geral a todo um banco de dados bem interessante, que é atualizado conforme os impostos e os NCMs. Bem legal, né? E além disso, você consegue verificar que carga tem ali ou não. Bem bacana, né? Então, vai aqui na descrição aqui embaixo, entra no site, fala com eles, que eu tenho certeza que nós do canal Como é que Fácil vamos conseguir te ajudar a classificar melhor a sua carga. Bora? Então solta essa vinheta e acompanha esse vídeo. Estou esperando vocês lá. Vamos nessa. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo nesse caminho tão legal do Comex, que por vocês a gente continua a fazer mais e mais vídeos. Então, de coração, muito obrigado, vocês são espetaculares e nosso combustível para tocar mais aula. Gente, cenário diferente, acho que vocês estão percebendo aqui. Cenário improvisado, mas eu tenho que dar aula para vocês, de fato. E eu tenho visto algumas situações muito comuns no Comex que me chamam a atenção, principalmente por uma situação que passou comigo esses dias. E eu acho muito interessante falar para vocês. O que tem acontecido? Receita Federal, nossa querida parceira Receita Federal, e eu não estou sendo irônico, sério mesmo, ela tem achado, encontrado ou pelo menos tentado verificar as falsificações de produtos com chegadas no Brasil. Lembra que eu falei inclusive sobre uma aula que está aqui em cima sobre falsificação de produtos? Pois é, a Receita Federal ela tem como prioridade, digamos assim, não deixar que cargas com NCMs, aula aqui em cima sobre NCMs, que sejam no mínimo suspeitos de falsificação e etc., entrarem no Brasil. Então, o que ela pode fazer antes disso? Antes da carga dar o registro, ela pode pura e simplesmente bloquear o lote. E aí nós temos duas saídas possíveis imaginárias. Eu vou separar esse vídeo em dois para vocês entenderem o que é possível fazer num caso de LCL e o que é possível fazer num caso de um full container. Lembra que eu falei as diferenças de full container e LCL aqui em cima sobre isso. Vamos lá. Vamos dizer que você está trazendo uma carga num LCL, onde você compartilha o container com os outros 2, 3, 4 importadores. Vamos colocar dessa seguinte situação. E porventura o seu NCM ele chama atenção de Receita. Não por conta de ser um NCM novo ou um produto novo, alguma coisa do tipo, mas por algumas visualizações que a Receita faz com inteligências artificiais, etc. E saber que esse NCM pode haver falsificação. E o que ela faz? Antes de qualquer problema, digamos assim, ela bloqueia o lote. Lembrando que o lote para a Receita Federal é o container. Então, se você está trazendo uma carga LCL, ela vai bloquear a sua carga e a carga dos outros fornecedores, dos outros importadores, perdão, e não vai deixar nenhum registro de carga. Consequentemente, existem duas saídas para que isso seja dado sequência. Vamos colocar a primeira saída. A primeira saída é você, causador do processo de falsificação ou de bloqueio da Receita Federal, chegar para o seu agente de carga, aula aqui em cima sobre isso, e falar:
pelo amor de Deus, me ajuda. Temos que solucionar esse tipo de problema. Temos que solucionar e achar uma possível saída. O seu agente de carga, perfeitamente, antes de qualquer coisa, ele vai te mostrar essa telinha que está aí agora para vocês verem o que é um bloqueio comum, mais ou menos para vocês entenderem. E agora, voltando para mim, vocês entendem que o lote todo está bloqueado, independente se é um LCL ou um full container. Então vamos dizer, no caso do LCL, o seu agente de carga vai falar o seguinte: você é responsável por 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 do container, mas a sua carga é responsável pelo bloqueio dela. Ele pode pura e simplesmente chegar para os outros importadores e falar assim: vamos mover a carga para uma zona secundária? Aula aqui em cima sobre zona primária e zona secundária? Vamos. Todo mundo entra de acordo e move a carga. Ou ele pode pura e simplesmente chegar para os outros e falar assim: vamos mover? Não queremos. Só que essa remoção você vai fazer, você importador principal, suspeito disso tudo, vai fazer no ECAC. Vai anexar BL, CE Mercante, vai anexar a invoice, vai anexar inclusive um ato, ou melhor, uma solicitação para a Receita dizendo o seguinte: Receita, favor mover essa carga via DTA para uma zona secundária, um EAD. Cabe à Receita aceitar ou não. Vamos dizer que a Receita entre de acordo, ela vai demorar pelo menos 2 a 3 dias úteis para falar o seguinte: aceito ou não. Enquanto isso, a sua carga continua bloqueada lá. Só que tem uma consequência no caso de um LCL. Você responsável pelo bloqueio da carga, os outros importadores podem falar: não estou de acordo. E com tudo isso, a cobrança de armazenagem cai em cima de você. Complicado, né? Então, assim, tem que haver um certo cuidado com alguns NCMs. E não é fato. A Receita não mostra quais NCMs ela está olhando. Pode haver falsificação, pode haver denúncia, pode haver N situações que levam a Receita a tocar esse tipo de situação. Quando trata-se, isso eu falei do LCL, se você remover e os outros não entrarem de acordo, os outros importadores não entrarem de acordo, você vai arcar com os custos, principalmente de DTA e custos de armazenagem geral, porque eles não foram de acordo com você. O que vai acontecer? O próximo passo é a Receita Federal entrar no local alfandegado e liberar o lote se tudo estiver de acordo. Liberou o lote, registra-se a carga, conforme o normal. Então segue o padrão normal. E caso de um full container, que acontece de fato, você é responsável pelo lote inteiro. Então você vai arcar com os seus custos. Você vai arcar com toda a sua responsabilidade. Você pode mover via DTA ou não. Vamos dizer que você fez a solicitação no ECAC, lá que eu falei para você da mesma forma do LCL. E a solicitação do ECAC saiu depois do desbloqueio da carga pela Receita Federal. Você pode manter em zona primária. Não tem problema nenhum. Faz o registro da carga e segue o barco. Consequentemente, existem outras formas de pressionar a Receita sem querer pressionar. E uma delas, mandato de segurança. Aula aqui em cima sobre ele. Lembra? Super antiga, mas muito interessante. São nessas horas que você entra com o mandato de segurança e ele pode ser aceito em até 3 dias úteis ou não. Tudo depende do juiz e aí entra numa esfera federal muito mais complicada. Eu diria que mandato de segurança não é uma boa ideia perante tempo, perante inclusive greve de receita. Não é uma boa ideia porque você vai pressionar e vai ficar com aquele pequeno asterisco no seu radar, inclusive. Lembrando, NCM, radar nada tem a ver, mas solicitantes de mandato de segurança e etc., sim. Pode ser que fica aquela rusga estranha entre vocês e Receita Federal e ninguém quer isso. Então, esse fato de solicitar via mandado de segurança é possível, mas eu não diria que é a melhor solução.
Consequentemente, Receita tem em torno de 3 a 5 dias úteis entre o bloqueio da carga, presença de carga e a vistoria, se aquilo está de acordo ou não. Se estiver de acordo, desbloqueia a carga, segue o registro. Se não estiver de acordo, ela vai solicitar documentos. E aí a esfera é um pouquinho mais complicada. Mas se você dorme com a cabeça no travesseiro em paz, que aquilo não é falsificado ou não tem nenhum probleminha e está de acordo com a forma que a Receita agiu, segue o barco, segue a vida e vambora. Mas de fato, Receita Federal pode bloquear o seu lote antes de registro, independentemente se a carga estiver com presença ou não. Um outro fato que pode ser muito interessante perante o mandato de segurança é que a própria Receita pode acatar o mandato, pode falar, pode registrar carga, mas enquanto eu não vistoriar, não libera de zona primária ou zona secundária. Então, temos um fato muito complicado aqui. Mas um fato interessante a ser dito para vocês é que sim, ninguém está. Aliás, todo mundo está propício a passar por isso. É bem complicado, é bem difícil, mas eu diria que é possível. Em 20 anos de experiência, eu tive um caso recente disso tudo, para a produção. Imagine, eu tinha que entregar essa carga para cliente, para a produção. Como é que eu fui explicar para o meu cliente que isso tudo era algo normal? O cliente não entende. Mas eu tive que agir conforme. Aí entrou advogado da empresa, aí entrou o agente de carga, todo mundo fazendo uma força-tarefa para falar: Receita, pelo amor de Deus, vistoria essa carga. Esse é o ponto interessante. E um outro ponto, além dessa discussão, é que sim, o local alfandegado normalmente diz quando o fiscal, o auditor da Receita vai passar por ali e fazer a vistoria de carga. Não vai ser, olha, ele passou. Não, ele fala, amanhã, daqui 2 dias, 3 dias, 4 dias, o fiscal da Receita vai passar. Lembrando que temos problemas de armazenagem e demurragem rolando. Dependendo do fato, a carga não é desovada. Então, sim, pode acontecer demurragem se ultrapassar o tempo estimado de free time de carga. Aula aqui em cima sobre demurragem. É muito interessante ter todos os cuidados possíveis e imaginários e saber que vão haver custos extras, ou em mandado de segurança, ou em armazenagem, ou propicialmente com demurragem. Pode acontecer e todo mundo está propício a isso. Se você traz um NCM, traz uma importação, é o risco do processo. E tá ok passar por esse risco, principalmente em momentos de greve de Receita Federal. Vamos nessa, gente. É todo mundo se juntando e tentando entender o que pode ser feito perante a tudo isso. Mas o que eu falo para vocês é o seguinte: não tem como ter um passo antes. Não existe a possibilidade de, antes de qualquer coisa, já entrar no ECAC. Não. O bloqueio ele acontece quando o despachante, o seu despachante, vai tentar registrar a carga e lá aparece a bendita tela dizendo que a carga está bloqueada, que o lote está bloqueado. É confuso, é estranho, mas tem que haver ação. Esperar a Receita Federal fazer alguma coisa para vocês é difícil. Pensem comigo, pensem. Num momento, num recinto alfandegado de, sei lá, 3.000 containers, a Receita fala: olha, lembrei do container do canal Comex Fácil. Complicado, né? Então, existem formas da gente pressionar sem querer pressionar. Complicado, mas vamos nessa, tá bom? Então, bloqueio da Receita perante carga antes de desova, ou antes de registro, ou antes até de presença de carga, é possível sim, por conta de possíveis falsificações, denúncias ou mesmo vistoria de carga. Tiago, isso pode dar problema para mim perante a canal? Olha, eu diria que não, mas igual a minha camiseta aqui, pode dar no vermelho. Tudo depende do CNCM, mas aí é uma outra história, um outro fato que é legal a gente tocar mais para frente. Tem como sair do bloqueio da Receita?
Tem. Mandato de segurança, ou então você mover essa carga, tentar desovar a carga e tudo mais. Lembrando que algumas zonas primárias, principalmente portos onde você desembaraça a carga, não é possível desovar a carga. Você tem que mover para uma zona secundária, para gastar até menos armazenagem. Jesus, é uma situação bem complicada, bem difícil, mas eu diria que é propício a todos nós passarmos por isso. Complicado, né? Fiquem de olho, gente. Estejam preparados, porque isso tudo pode ser alguma coisa até maior. Se você traz 2, 3, 4, 5 containers em processos diferentes, você pode, em um deles, cair em bloqueios de Receita Federal. Ninguém quer isso, né? Mas é uma situação real que eu estou passando, inclusive, onde eu trabalho, tá bom? Gente, aula diferente. Eu gosto de mostrar todos os bastidores do Comex para todo mundo aprender e entender que sim, tem situações que fogem ao nosso controle, mas a gente tem que agir de alguma forma ou de outra, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo. Eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que Sócio é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou caminho das pedras sempre para todo mundo trabalhar e crescer nessa área. Vamos nessa que eu estou esperando vocês lá. Bora? Mas aliás, gente, tô vendo o pessoal que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal, então vou lá. Se inscrevam no canal e tornem-se marinho de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0, vocês vão ter acesso a quase 700 vídeos prontinhos, de graça, para todo mundo aprender e crescer nessa área, que é bem interessante. Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberão as suas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que faço em campo, que logo logo vai ter mais aula. Pergunte ao seu capitão. Qualquer dia, entra no Instagram, faz sua pergunta aqui de graça. Eu e a minha equipe, a gente esclarece qualquer dúvida possível e imaginária. E um quadro novo no meu LinkedIn do canal, que é o Drops Canal Comex Fácil. Todos os dias um texto curtinho, rapidinho, de bastidor de Comex, para a gente trocar uma ideia bem interessante e tirarmos as nossas dúvidas. Sim, eu tiro dúvidas com vocês, tá bom? Mas eu vou lá pedir o meu like. Metralhem esse like. Faz o teu capitão feliz. Faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para aquele seu amigo que está batendo cabeça com importações em lotes parados. Veja que é possível sair ou ter saídas para isso. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, ou porque não, sugestão de aula. Eu estou aqui para ouvir vocês sempre. Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem e fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área. Área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.